Eu sou fotógrafo de natureza, há uma década que tenho o privilégio de viver nestas ilhas e de explorar alguns dos segredos que este mar tem para nos oferecer. E foi preciso essa década para eu realmente ter uma noção do sítio especial que os Açores são em termos de riqueza e biodiversidade marinha. Não conseguimos ver muito bem por causa da luz, mas todas estas imagens que conseguem ver aqui foram todas tiradas nas águas dos Açores, e eu gostaria de partilhar convosco algumas das experiências que tenho passado neste mar e também qual foi o meu percurso para ter demorado 10 anos a descobrir realmente o sítio onde estava a viver. A minha primeira visita ao arquipélago foi há 15 anos atrás, quando ainda era um jovem estudante de Direito, e nessa altura tirei o meu primeiro curso de mergulho. E esse curso de mergulho iria acabar por mudar o meu percurso profissional e a minha maneira de encarar a vida. Quando acabei de tirar o curso de mergulho, a primeira viagem de mergulho que fiz foi aqui ao arquipélago dos Açores, às ilhas das Flores e do Corvo. E foi realmente uma experiência que me marcou muito, a perceber-me que nós vivíamos num país que tinha paisagens tão deslumbrantes como estas, que eram quase inimagináveis para mim, e também um mar que parecia intocado pelo homem e que, pelo menos comparado com as nossas águas do continente. E, portanto, até ao final do meu curso de Direito, viajei muito pelo mundo a mergulhar, por exemplo, na Grande Barreira de Coral da Austrália, ou na Nova Zelândia, ou Tailândia e vários outros sítios. Mas quando cheguei ao final da licenciatura, percebi que cada vez mais pensava no que eu gostava de fazer, era viver uma vida em contacto com o mar. E o sítio que eu tinha visitado que mais me tinha marcado era de facto os Açores. Os Açores pareciam um mar por explorar, um mar de oportunidades e de espécies novas e de imprevisibilidade cada vez que íamos para o mar. E então tomei a decisão de abandonar a carreira de advocacia e mudar-me aqui para Ponta Delgada, onde acabei por ter muita sorte e rapidamente entrei no curso de Biologia Marinha e comecei de imediato a trabalhar em empresas de observação de cetáceos e comecei a viver as minhas primeiras aventuras no mar. Nunca tinha visto uma baleia na vida, nunca tinha visto um golfinho sequer. E realmente isso passou a fazer parte do meu cotidiano e vi estas coisas maravilhosas numa base diária. E quando mudei para os Açores, realmente o meu objetivo era viver uma vida em contacto com o mar. Mas trazia também um sonho. E esse sonho era um dia tornar-me fotógrafo ou videógrafo subaquático. Mas havia dois obstáculos. Um deles era que eu não tinha nem uma máquina de filmar nem de fotografar, e também nem sabia fotografar nem sabia filmar. Mas isso não era tanto um objetivo de vida, era mais um sonho e não tanto uma meta a atingir. Mas o meu dia-a-dia, de começar a ver os primeiros golfinhos e as primeiras baleias, levou a que eu começasse a olhar para a fotografia como uma maneira de registar estes momentos, para poder mostrar aos pais e aos amigos e à família, e mostrar que não estava enfiado no escritório da advocacia, mas ao menos estava a fazer coisas muito interessantes e pelo menos a divertir-me muito a passar por estas experiências. E estes 3 anos que estive a trabalhar em empresas de observação de cetáceos foram muito importantes para mim, e foram um primeiro passo para descobrir que realmente vivia num sítio único a nível mundial. Não poderia haver muitos sítios a nível mundial onde houvesse quase 1/3 de todas as espécies de baleias e golfinhos que existem no nosso planeta. E essa foi o meu primeiro contacto com o mundo fora d'água, que nesta altura ainda não tinha dinheiro para comprar um material subaquático, mas fui sempre investindo numa máquina um bocadinho melhor, numa lente um bocadinho melhor, e levando cada vez mais a fotografia a sério. E passado cerca de 3 anos de saídas do whale watching, tinha poupado dinheiro suficiente e tinha um equipamento minimamente razoável para tirar algumas fotografias, e já tinha algumas fotografias com as quais me sentia de alguma maneira satisfeito. E passava por experiências incríveis, como por exemplo estar com orcas, baleias azuis, cachalotes, uma infinidade de diferentes espécies neste mar de surpresas que é o Mar dos Açores. E houve um dia que estava a tomar um café aqui em Ponta Delgada e a ler o Açoriano Oriental, e li uma pequena notícia que dizia que um fotógrafo australiano chamado Wade Hughes tinha sido premiado no Wildlife Photographer of the Year, que era o maior e mais prestigiado concurso de fotografia de natureza a nível mundial, e que a fotografia com que ele tinha sido premiado tinha sido tirada nos Açores,
que é esta pequena fotografia aqui de uma baleia fina. E realmente pensei, bom, eu estou a passar por experiências fantásticas numa base diária, se calhar devia tentar concorrer a este concurso. E no ano seguinte concorri com esta imagem, que acabou por ser premiada. Eu não fazia ideia que nunca nenhum português tinha sido premiado no Wildlife Photography of the Year ao longo da sua história. E é uma fotografia de um grupo de orcas que foi tirado provavelmente a menos de 3 km deste anfiteatro. Foi tirado a 2 milhas da costa, aqui à saída de Ponta Delgada. E realmente esta foi a minha grande oportunidade para deixar todas as minhas outras atividades e dedicar-me a tempo inteiro numa carreira de fotógrafo de natureza. Curiosamente, no mesmo mês em que soube que tinha sido premiado no Wildlife Photography of the Year, consegui publicar a minha primeira história na revista National Geographic Portugal, que se viria a tornar uma colaboração regular. E o tema não podia ser mais interessante e aumentou ainda mais o meu fascínio por estas ilhas. Tratava-se do tubarão-baleia, o maior peixe do mundo. E acontece que o tubarão-baleia, apesar de já há muito tempo se ouvir falar de relatos de pescadores do atum, do chamado pintado, que os pescadores não sabiam exatamente a que eram os pintados, mas sabiam que era uma coisa muito grande que aparecia por baixo do barco e que normalmente trazia muito atum. E em agosto de 2008 recebi um telefonema de um amigo meu, o Paulo Reis, de Santa Maria, que me disse que há um mês que andava a nadar todos os dias com tubarões-baleia em Santa Maria. Eu fiquei incrédulo com esta situação. No dia a seguir meti-me no avião, direito para Santa Maria, sem viagem de regresso, e decidi que ia ficar lá até conseguir umas imagens do maior peixe do mundo. E realmente esta foi a primeira imagem que consegui tirar. Chegámos ao pé de um barco de pesca do atum e um dos pescadores disse que havia um pintado debaixo do barco. E então entrei para dentro d'água e foi este cenário que encontrei. Esta foi a primeira fotografia que consegui tirar. Um tubarão-baleia com cerca de 10 metros de comprimento e todo este frenesim de atuns à volta em alimentação. E o mais curioso é que mal mergulhei para dentro d'água e desci em apneia, este gigante dos mares veio direito a mim e parou a 1 metro de mim, de boca aberta, a olhar para mim. E realmente foi um cenário único, a cabeça preenchida de rémoras, um gigante dos mares, e ele é que me estava a observar a mim. Conseguem ver lá em cima um barco de pesca do atum. Conseguimos uma colaboração com os pescadores do atum e durante uma semana tivemos a ver tubarões-baleia todos os dias e cenários fantásticos. Ainda passámos por mais uma situação fenomenal em que um tubarão-baleia se tentava alimentar de uma bola de chicharro e a bola de chicharro punha sempre atrás do tubarão-baleia para tentar não ser comida. E então consegui algumas imagens deste género. E nos anos seguintes fui sempre voltando à Ilha de Santa Maria para continuar este trabalho de tentar fotografar o tubarão-baleia. E nos últimos 3 anos, já com uma equipa do Departamento de Oceanografia e Pescas para tentar colocar transmissores satélite nos tubarões-baleia para tentar descobrir porque que o maior peixe do mundo vem aos Açores e porque que vem acompanhado de milhares de atuns. Não fazemos a mínima ideia de onde é que eles vêm nem para onde é que vão. E estamos a falar do maior peixe do mundo. Gosto particularmente desta imagem porque dá uma noção de escala do que é o tamanho de um tubarão-baleia. Não sei se conseguem ver, aquilo ali é um mergulhador, que até é um mergulhador bastante grande, é um investigador do DOPT do meu tamanho, e comparado com o tubarão-baleia podem ver a noção de escala que isto nos dá. E realmente, nesse momento, eu percebi que nos Açores havia muito por descobrir, havia muito que eu poderia mostrar pela primeira vez. Outra história que marcou significativamente a minha carreira foi que realmente eu tinha acabado de tomar esta decisão de me tornar fotógrafo de natureza a tempo inteiro e não sabia exatamente o que é que um fotógrafo de natureza faz, nem como é que vende as suas imagens, nem nada disso. E então mandei um e-mail a um fotógrafo da National Geographic Internacional, bastante conhecido e que eu conhecia, e ele enviou-me uma resposta muito curta, que deve receber milhares de cartas e de e-mails, e disse-me: Nuno, tu vives num dos sítios com maior riqueza e biodiversidade a nível mundial e que é visitada pelos melhores fotógrafos do mundo todos os anos. O que tu tens que fazer é centrar os teus esforços nos Açores, esquecer o resto do planeta, porque o resto do planeta há muitos fotógrafos que o vão visitar. Tenta mostrar os Açores como nunca foi visto aos açorianos, aos portugueses e ao mundo. E realmente essas palavras marcaram-me e poucos meses depois estava a fotografar um grupo de baleias de barbas, de baleias comuns,
ao largo, ali é a torre ali daquela fábrica na lagoa, de maneira que estão a ver, muito próximo da costa, aqui junto à lagoa, e elas estavam com este comportamento fabuloso de pôr metade da cabeça fora d'água enquanto filtram a água, e assim com as barbas penduradas de fora. E no meio deste espetáculo único, vi uma barbatana do dorsal do que me pareceu um tubarão-frade. O mais curioso é que eu, meses antes, tinha vindo da Escócia, do melhor sítio do mundo para fotografar tubarões-frade, e tinha estado com dezenas de tubarões-frade, e nunca tinha conseguido a fotografia que eu queria de um tubarão curioso que viesse mesmo direito a mim de boca aberta e que eu pudesse fotografar de boca aberta. E mal metido dentro da água, vi que realmente estava um tubarão-frade de cerca de 6, 7 metros de comprimento. E tive cerca de 1 hora com o tubarão dentro da água, que não se afastava mais que 20 metros de mim. Estava sempre em alimentação, de boca aberta, mas assim que eu não o conseguia acompanhar, ele voltava para trás e passava a 50 centímetros de mim para eu conseguir tirar uma fotografia, punha-se por baixo do barco e tivemos 1 hora, até perdermos luz do sol, sempre a interagir com este tubarão. Só para ter uma ideia da escala do animal, o barco está por cima, tem 5,5 metros, de maneira que era um animal bastante grande, mas mais um gigante curioso. E a seguir esta sessão de fotografias, realmente cheguei à conclusão que estas foram as primeiras imagens registadas de um tubarão-frade nos Açores, no seu meio natural. As imagens do tubarão-baleia também. Estamos a falar do maior e o segundo maior peixe do mundo, e que está nas nossas águas e que nós não sabemos. E pensei que realmente há tanto por descobrir nos Açores, para que fazer o mesmo que todos os outros fotógrafos, ir às Galápagos e Cocos e tudo mais. E cada vez me apercebia mais que a vida que nós temos aqui é tão boa ou melhor do que todos esses destinos a nível mundial. Portanto, isto foi uma decisão que eu tomei há 5 anos atrás. E nestes últimos 5 anos tive a oportunidade de mergulhar em todas as ilhas do arquipélago, incluindo a pequena ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, onde existe uma pequena reserva voluntária criada pelos próprios pescadores para preservar esta pequena comunidade de meros. Para quem não conhece, o mero debaixo d'água, é um animal extremamente afável. Vem atrás de nós o mergulho inteiro, parece um cão. E nós conseguimos estar com cerca de 10 meros num único mergulho neste local, porque um grupo de pescadores decidiu que ia proteger uma pequena área do tamanho de um campo de futebol para que os mergulhadores que viessem visitar a ilha pudessem ter este tipo de interação. Infelizmente é o único sítio nos Açores onde podemos fazer isto, porque realmente não temos reservas para a prática do mergulho nos Açores. E quem fala disto fala de uma série de experiências que fui passando ao longo desta década, desde formações lávicas incríveis, às vezes com presença de grandes ratões no seu interior, os famosos montes submarinos dos Açores, que são realmente o que torna este destino especial, que são sítios com grande profundidade, às vezes mais de 1000 metros, que vêm até à superfície ou até muito perto da superfície e que agregam-lhe uma vida incrível. Esta imagem sobre as Ilhas das Formigas, grandes cardumes de peixes pelágicos, como os lírios, ou como, por exemplo, estar rodeado de dezenas ou centenas de milhares de atuns no Banco Princesa Alice, ao largo do Faial, a 45 milhas do Faial, e, claro, nadar com grupos de curiosas jamantas que nadam graciosamente à volta dos mergulhadores e se aproximam muito curiosas, e que se aproximam de tal maneira da superfície que até podemos, só com uma máscara e com umas barbatanas, mergulhar com eles. Apesar de que isto, por acaso, é o campeão nacional de mergulho livre, de maneira que ele tinha mais facilidade. Mas qualquer pessoa realmente pode, pelo menos, vê-los, nem que seja não se pôr tão próximos deles. E já para não falar da manta, a maior espécie de manta a nível mundial, a manta birochis, existe na nossa água, pode ter até 8 metros de envergadura. E, claro, o ícone dos Açores, os cachalotes, em que temos grupos de fêmeas e crias, os chamados grupos reprodutores, todo o ano nas nossas águas, e que nos proporcionam momentos como estes, de uma pequena cria a brincar com uma fêmea adulta, parecem estar a brincar à apanhada. E as crias são extremamente curiosas, às vezes até se aproximam tanto que torna-se difícil de fotografá-las. E isto são só pequenos exemplos, uma vez que não temos muito tempo, do que podemos ver no nosso mar. E
para já não falar dos grupos de o frenesim de alimentação, quando há uma bola disco em que podemos ver tubarões, golfinhos, atuns e aves todos a alimentar-se ao mesmo tempo e que é um cenário único. E mesmo o topo da cadeia alimentar nos nossos oceanos, as orcas, visitam todos os anos o nosso arquipélago. Curiosamente, na mesma altura que o maior animal que alguma vez habitou o nosso planeta visita também o nosso arquipélago, a baleia azul, que todos os anos é vista aqui nos Açores. E, claro, as tartarugas careta-careta, que nascem nas costas da Flórida, passam 10 anos no ciclo atlântico aqui à volta das ilhas dos Açores, ou mesmo a tartaruga de couro, a maior tartaruga marinha do mundo, e que pode viver durante mais de 100 anos. Que também é vista aqui nas nossas águas. Isto já para não falar de uma imensidão de diferentes espécies de tubarões, como tubarões azuis, tubarões maco, tubarões martelo, tubarões das Galápagos. São tudo espécies que nós podemos ver aqui nos Açores. Infelizmente, eu gostava imenso de passar aqui muito mais tempo convosco a falar-vos de algumas aventuras que já passei nas nossas águas, mas achei que não ia ter hipótese de o fazer, porque realmente é uma imensidão de espécies. Estamos a falar de um sítio com mais de 500 espécies de peixe, mais de 20 e tal espécies de baleias e golfinhos, 5 das 7 espécies de tartarugas que existem a nível mundial. De maneira que preparei-vos um pequeno filme que acho que mostra melhor do que as minhas palavras o que é mergulhar aqui nos Açores, e gostava de vos deixar a vê-lo. Obrigado. Espero que algumas boas agora tenham ficado, pelo menos, um bocadinho tão apaixonados como eu sou e pelo mar dos Açores. Obrigado.